Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós neste momento agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom. Obrigado a Deus pela Tua graça, o Teu amor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Obrigado pela mensagem que vamos ouvir. Abençoe a irmã Fabiana lá no berçário, que ela também possa ser usada por Deus para falar do amor de Jesus para cada uma dessas crianças. Que elas possam ouvir a pregação do Evangelho da mesma forma que ouviram hoje de manhã, em uma linguagem própria, em uma linguagem coerente com as suas idades. Usa, ó Pai, a palavra para que ela vá como uma boa semente, encontrando corações como terra boa e possa dar muito fruto. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando sobre a igreja terapêutica, que foi o tema principal desse tempo de mensagens que nós vamos ter por algumas semanas, talvez meses, e vamos falar sobre esse assunto várias vezes. Domingo passado nós começamos essa série de mensagens e falamos um pouquinho sobre essa correria toda que nós sofremos. As pessoas, elas estão vivendo muito em depressão, estão vivendo muito com síndrome do pânico. As pessoas, elas estão angustiadas, as pessoas, elas estão procurando uma saída, procurando de alguma forma encontrar uma saída para toda esta dor, esta angústia. Você sabia que o mês de setembro foi colocado aí pelo governo do estado, pelo governo federal, foi colocado como Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Então, nós sabemos que as nossas cidades aqui da região, principalmente Jaboticabal, dentre outras cidades, tem o maior índice de suicídio do Brasil. Então nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Nós temos visto adolescentes tendo problemas de autoestima, de sofrimento, de angústia, baixa autoestima, depressão, e muitas vezes chega realmente até o ponto de suicídio. Então nós estamos muitas vezes buscando uma saída. Para falar nisso, para que a gente comece a falar sobre isso, você já ouviu um termo, bem recorrente na internet, keep calm. Já viu? Keep calm, bebê chegando, aí a moça coloca lá quando ficou grávida, ela fala, keep calm, arrumei um emprego, keep calm, estou namorando, né? Aí as pessoas, elas usam muito esse termo na internet, mas o termo principalmente ele se originou nesta frase que é keep calm and carry on. Surgiu, né, essa expressão, ela é originária e significa fique calmo e continue em frente. Surgiu esta frase. Ela surgiu pela primeira vez em 1939. Entre 1939 e 1945, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha começou então, Hitler, né, o nazismo, a invadir outros territórios e outros países. Invadiu a Polônia, invadiu a Áustria, começou a tentar invadir a Rússia. E a Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra principalmente, eles ficaram com muito medo dos alemães tentarem invadir a Inglaterra. E eles começaram a ficar muito assustados, muito preocupados, com medo do nazismo, de Hitler tentar invadir a Inglaterra. Os Estados Unidos, que são aliados, irmãos dos ingleses, os maiores aliados da Inglaterra, eles disseram, nós estamos monitorando a Alemanha e caso eles façam qualquer movimento para invadir a Inglaterra, nós estaremos prontos
para defender vocês. Vocês não estarão sozinhos. Nós estaremos prontos, nós somos seus aliados. E aí os Estados Unidos enviaram milhares de cartazes e pregaram em quase todas as ruas das cidades da Inglaterra cartazes escrito "Keep calm and carry on". Fiquem calmos e sigam em frente. Isso queria dizer, não se apavorem, não percam a calma e continuem vivendo a vida de vocês normalmente. Eles estavam angustiados, até mesmo fugindo da ilha, fugindo da Inglaterra, com medo do ataque da Alemanha. Mas os Estados Unidos dizem: não fiquem nervosos, não fiquem preocupados, fiquem calmos e sigam suas vidas naturalmente, normalmente. Keep calm and carry on. Muitos e muitos anos depois, essa frase acabou sendo viralizada na internet, né? Acabou se tornando muito popular, porque é uma frase que, mesmo com as pessoas não sabendo a história real, a história por trás dessa frase, é uma frase que inspira confiança, incentiva as pessoas a perseverarem nos tempos de dificuldade. De 1939 para cá, parece que essa mensagem ela se torna cada dia mais importante, cada vez mais necessária nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias muito atribulados. Nós temos muitos compromissos, nós temos trânsito, nós temos filhos para cuidar, nós temos trânsito, nós temos responsabilidades com saúde, trânsito, nós temos problemas de saúde, trânsito, várias coisas que deixam você nervoso. Eu não vou nem dizer o que me deixa nervoso, né? Por aqui, né? Trânsito. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que sem tempo para Deus, nesses dias que nós vivemos, e dias que nós vivemos no limite, que nós não temos tempo para nada, o primeiro passo para conquistar essa calma que tanto faz parte, que tanto faz falta, até mesmo para a nossa sanidade, foi quando nós falamos que precisamos separar um tempo para Deus. A grande necessidade das pessoas é conseguir essa calma, seguir em frente, keep calm and carry on. Mas parece que quanto mais o tempo vai passando, nós não conseguimos ter essa calma. Parece que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É uma correria, é uma angústia, a gente não consegue muitas vezes sair do lugar, e muitas vezes o pior, não conseguimos também tempo para Deus. Essa série, ela precisa fazer com que cada um se lembre dessa sensação de aperto, de estrangulamento, uma sensação, sabe aquela sensação de que alguma coisa está te sufocando, que você não está conseguindo respirar? Muitas pessoas chegaram nessa época de pandemia dizendo no médico: eu estou com falta de ar, porque teve alguém que disse: só vá no médico quando você não estiver sentindo falta de ar. E muitas pessoas foram fazer os exames, e eles estavam com falta de ar, não porque tinham gripe, a Covid, mas porque estavam angustiados, estavam com medo. Nós vivemos uma época em que o medo
deixou muitas pessoas preocupadas, angustiadas, com falta de ar. E sabe aquela sensação às vezes que nós temos de não ter saída? A gente fica batendo cabeça, a gente fica, é uma sensação que parece que fica te empurrando para algum lugar que você busca uma saída e não consegue. É mais ou menos como a sensação de você estar num labirinto. Já viu o labirinto? Labirinto você muitas vezes já fez no jornal, né? Ou naquelas revistinhas de atividades. Então você vai marcando com a caneta assim até você encontrar a saída. Mas aqui nós encontramos, nessa foto, por exemplo, nos Estados Unidos, eles costumam fazer no meio das plantações de milho, por exemplo, e isso acaba se tornando atração turística. Eles acabam transformando estes lugares em labirintos, e as pessoas pagam para passar o dia perdidas dentro do labirinto, tentando encontrar a saída. E existiu um caso, eu li na internet um caso de uma família, né, pai, esposa, filhinho, né, de 4 anos e um bebê, e eles foram para essa aventura. O labirinto, ele tinha 11 quilômetros de corredores, e eles largaram essa família, junto com muitos outros turistas, lá dentro deste labirinto, e eles começaram a andar. Começou a anoitecer, e nada deles encontrarem a saída. Eles começaram a se desesperar, as crianças começaram a chorar, e eles, então, o homem, né, o pai, ele liga para a polícia, não dá sinal no celular, eles continuam andando, até que conseguem o sinal no celular, e aí o policial, ele atende, pede as informações, onde ficava a fazenda, né, o endereço, ele explica, e a polícia chega lá já mais ou menos quase 8 horas da noite, e eles procuram ali os administradores, e aí o pessoal lá fala assim: nós estávamos indo no estacionamento, ver se tinha alguém que ficou para trás, né, observar se tem algum carro aí, se alguém, né, ainda não conseguiu encontrar a saída. E aí então havia o carro daquela família, e eles buscam então um cão farejador, e soltam o cão farejador, e esse cachorro, esse cão farejador, ele encontra a família em 2 minutos. Sabe por quê? Porque a família, ela estava a 7 metros da saída. É como daqui 7 metros, daqui no Bebedouro, eu acho, talvez um pouco mais. E eles não conseguiam encontrar a saída, mas eles estavam tão pertinho da saída. E você percebe que às vezes é assim que nós estamos nos sentindo. 7 metros da saída, tão perto, mas eles ainda se sentiam totalmente perdidos, sufocados, chorando, entrando em desespero. E parece que tem gente que vive assim. Pessoas que vivem em seus labirintos, presos, perdidos, mas às vezes sem saber que estão tão pertinho da saída, da solução para seus problemas. E na ansiedade de sair desse labirinto, você acaba correndo, mas do que adianta você correr se você não sabe para onde você está indo? De que adianta toda essa pressa se você não sabe aonde é a saída? Semana passada, eu até falei na mensagem que nós iríamos ouvir hoje, em que
Existem pessoas que estão correndo tanto, e alguém pergunta, né? Puxa, aonde você vai com tanta pressa? A pessoa responde: eu não sei para onde eu vou, mas quero chegar logo. Não tem lógica, não tem sentido. Se você não sabe para onde você está indo, por que você está correndo tanto? Se você não tem um local certo, se você não tem um local bem definido no seu mapa da sua vida, para que tanta correria? Meus irmãos, nós muitas vezes precisamos saber aonde vamos. E eu gostaria de falar esta noite sobre os danos que essa correria causa nas nossas vidas e a necessidade que nós temos de diminuir muitas vezes a velocidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os malefícios da correria. Primeiro, enquanto você corre, falta tempo. Parece um pouco redundante, mas a proposta da vida moderna, você acabou de ver aqui na minha mão, né? A gente tem um negócio que, nossa, é maravilhoso, né? Eu não preciso sair daqui e ir lá e mudar o slide, eu não preciso, mas aí falha. E às vezes a vida moderna, a tecnologia, que ia facilitar tanto as nossas tarefas do dia a dia, a gente, quando nós vivíamos lá em 1970, 1960, a gente imaginava, puxa vida, eles podiam inventar um negócio assim, e aí ia facilitar tanto a minha vida, eu ia poder ter mais tempo livre para minha família, eu ia poder ter mais tempo livre para Deus. Você se lembra dos Jetsons? Quem lembra desse desenho? Ah, bom, eu achei que só eu alucinei aqui, né? Esse é um desenho, é a comparação dos Flintstones. Lembra? Tinha os Flintstones, que era a família das cavernas, né? Eles faziam as coisas tudo com dinossauro, com pedra. O carro do Fred, ele corria assim com o pezinho, né, embaixo, ele saía com o carro. Então era a família das cavernas, enquanto que os Jetsons era a família do futuro. Tinha tanta coisa nesse desenho que acabou se tornando realidade nos dias de hoje, né? Falar videochamada, home office e tantas outras coisas que, olha, eu estou falando aqui de 1970, né? Eu já assistia, acho que 1960, se não me engano, e ali nós encontramos essa família dos anos 2000, tinha, né, aquela visão otimista, né, das coisas fáceis, as pessoas nem caminhavam. Uma vez eu estava em São Paulo, no metrô, e quando eu assisti os Jetsons, tinha aquelas esteiras, né? Eles não caminhavam, eles ficavam parados e a esteira levava. E eu fui pegar o metrô e aí eu fui numa dessas esteiras, né? Você não precisa caminhar, você fica parado andando na esteira. Eu me senti o Jetson, né? E andando, você vai andando assim, você não precisa nem caminhar. O metrô te leva até a outra estação, você só em pé ali, como uma escada rolante assim, reta assim, né? Não precisa se cansar andando, tudo é automático, instantâneo, botões, robôs, eles resolvem tudo. Todos os nossos problemas no futuro vão ser resolvidos pela tecnologia. Mas aí aconteceu um problema. Esse futuro perfeito desse desenho não chegou. Não aconteceu. Você viu? Se o Sidney não estivesse aqui, eu ia ter que despedir os irmãos, que o computador não abriu. Esse futuro hipotético acabou não acontecendo. Todas estas facilidades hoje, que nós temos hoje, que ganhamos com a tecnologia,
a gente acaba preenchendo com o quê? O tempo que nós ganhamos por conta da tecnologia, nós acabamos preenchendo com mais coisas para fazer, mais trabalho. Você achou que você, quando tudo fosse tecnológico, você ia poder ficar mais tempo de papo para o ar, de perna para o ar, mais tempo com a família, mais tempo? Agora que eu estou vivendo no ano 2021, né? Não preciso nem caminhar mais, que as esteiras me levam para os lugares, as videochamadas, o home office. Agora eu vou gastar mais tempo comigo mesmo. E acabou não acontecendo isso. Parece que quanto mais a modernidade vai avançando, mais coisas parece que nós temos para fazer. Aparecem novos problemas. E eu aviso os irmãos, nunca esqueça de fazer o backup do seu computador, viu? Nunca. Eu vou repetir, nunca esqueça de salvar as coisas que estão no seu computador. Você não sabe como é triste quando você vê ele fazendo tudo. Aí você reinicia e você perdeu tudo que você trabalhou a semana toda. Há uma angústia tão fácil, tão rápido, e de repente tudo que você trabalhou tanto desaparece. Sabe aquelas pessoas, doenças ligadas à tecnologia? Já ouviu falar de LER? Lesão por esforço repetido. As pessoas muitas vezes estão com muitas dores no braço porque ficam muito tempo no mouse, e aí acaba doendo tudo, a postura, a dor no pulso, de ficar ali. Tem até uma almofadinha que muitos usam assim, para você descansar sua mão, para evitar a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. E esse é o paradoxo da modernidade, o contraditório. Ao invés de nós fazermos menos, a gente acaba tendo que fazer mais. Mas essas coisas, mais uma coisa que não muda: o dia tem 24 horas. E não existe tecnologia capaz de esticar o dia a alguns minutos. Não existe. E se você tentar fazer mais, se ocupar mais, produzir mais, correr mais, no final desse dia de 24 horas, você só vai acumular estresse. Um exemplo: fila de supermercado. Você está com muita pressa, você está ansioso, você está precisando apenas de um item básico, muito importante na sua vida. E aí você vai aonde? No caixa rápido, 10 volumes, e aí são 4 caixas rápidos. E você percebe, não sei se você já lembra da semana passada, a lei de Murphy. O caixa rápido é o que mais demora. E aí você fica ali no caixa, e aí você percebe que aquela fila ela está andando mais rápido, e você troca de fila. E quando você viu que a sua fila começou a andar e a que você trocou não anda, e aí você troca de novo. E aí você percebe que aquela fila só tem uma senhorinha com um maço de cheiro verde. E aquela fila que você saiu começa a sair, andar, e aquela senhorinha ela vai pagar com moeda de 10 centavos e começa a contar. Essa é a modernidade. Ou, por exemplo, um outro é trânsito. Você está dirigindo naturalmente, normalmente, ali na Avenida das Pitangueiras, e tem um atrás, bebê, tentando passar você, e vem e tal, e quer passar, passa pela direita, ultrapassa, vai embora. E você, nossa, esse cara deve estar socorrendo alguém, esse cara deve estar com muita pressa. Ele, você vai ver ele cortando, ele vai embora assim.
Dali uns 5 minutos está você, aí você vê o carro ali dele parado no semáforo. E aí você pega e para no semáforo também do lado dele. E aí você parado assim. E aí o semáforo abre e dá aquela satisfação, né? Correu, e você acabou no semáforo do lado dele. A gente morre de raiva porque a gente quer essa vida acelerada. A gente vive na ditadura do tempo o tempo todo, na correria, uma espécie de competição. 24 horas a gente vive atolado para resolver esse labirinto de compromissos que a gente cria na nossa vida. A gente acaba tentando fazer 39 coisas ao mesmo tempo e a gente acaba só se perdendo mais ainda. Salomão, em Cantares, ele fala sobre esse assunto, dizendo, Cantares capítulo 1, verso 6, não tive tempo de cuidar de mim mesmo. Salomão, ele estava dizendo, eu corri tanto, eu me preocupei tanto, no final, eu acabei não tendo nem tempo de cuidar de mim mesmo. Meus irmãos, enquanto você vive nessa correria do dia a dia, acaba te faltando tempo para fazer aquilo que realmente é importante. A nossa agenda acaba sendo definida por aquilo que é urgente e não por aquilo que é importante. Você consegue entender a diferença disso? Eu vou te dizer. Quantas vezes o telefone toca no meio de uma conversa realmente importante? Você está tratando um assunto importante. E aí, você desligou o celular, né? Você está numa conversa ali importante. E aí o seu celular, que ainda está no vibracal, ele fica insistindo naquele toque. E aquilo vai te dando uma angústia, parece que você está com como é que é aquele cachorro do cara feia? Um bulldog no seu bolso. E você acaba com aquele toque de urgência, faz com que você interrompa aquilo que é importante para atender aquilo que aparentemente é urgente. E aí você pede para aquilo que é importante e esperar 1 minuto para você atender o urgente. Que quando você atende, você descobre que não era nem tão urgente assim. Alô? Alô? Seu gato subiu no telhado. Quantas vezes ele toca e a gente atende porque o urgente é nossa prioridade e não o importante. Você percebe a ditadura do celular muitas vezes, que as pessoas têm um pânico, uma angústia de desligar esse bichinho? Desligar, não deixar no desligar, porque tem uma coisa importante para fazer e nada é mais urgente do que isso. Enquanto a gente corre, falta tempo para aquilo que é realmente importante. Enquanto você corre, além de faltar tempo, falta alegria. Quando a gente vive nessa correria do dia a dia, nossa felicidade acaba em perigo. Quando a gente tem inúmeras atividades, compromissos, a gente precisa fazer cada vez mais e mais e mais e mais e mais, nós corremos o risco de nós falharmos ou sermos mal sucedidos e termos muitas vezes que administrar esse fracasso, e acaba sendo um desafio manter a calma e ser feliz.
Quantas pessoas nós conhecemos que perderam a alegria de viver porque elas acabaram experimentando uma rotina de constante frustração, que parece que a vida é que acaba empurrando essas pessoas para uma direção em que elas não querem ir. O que fazer em um momento como esse? Jó, capítulo 9, versículo 25 diz: os meus dias correm mais depressa do que um atleta, eles fogem sem ter visto a felicidade. Jó, nesse texto, ele está dizendo que realmente ele passou por uma situação muito parecida com a que nós estamos passando. Vivendo em uma correria, vivendo em uma busca por aquilo que é urgente, e ele disse: eu não tenho alegria, parece que os compromissos é que ficam me empurrando. Meus irmãos, nós precisamos colocar o pé no freio e desacelerar. E o que nos falta? Os sinais que nós estamos vendo estão bem ao nosso redor, e a gente precisa olhar mais atentamente para esses sinais. Enquanto você corre, falta tempo, falta alegria, e outra coisa que nos falta por causa da correria da vida, nos falta produtividade. Os irmãos aqui que trabalham em usina sabem que é um engano a gente achar que quanto mais a gente corre, mais a gente produz. Já viu aquelas pessoas, irmão João, que aquelas pessoas que estão correndo, fazendo naquela... faz a correria, são pessoas ágeis que fazem, vão correndo e fazem muito rapidamente. Aí você chega e fala: só que você fez tudo errado. Está tudo errado. Você produziu tanto, você já está lá na frente, você já está 2 quilômetros na frente dos teus companheiros, mas tudo errado, vai ter que voltar. Ah, vou ter que voltar e fazer de novo? Não, você vai ter que voltar no departamento pessoal, que eu já fiz, volta lá. Nos falta produtividade. É um engano você achar que quanto mais você corre, mais você está produzindo. Desde a época da industrialização mundial, em que as indústrias, as fábricas começaram a fazer aquelas produções em larga escala, todos nós pensamos em produzir mais e mais rápido, e nós fizemos de nosso tempo uma grande linha de produção. A gente tem que estar em atividade, fazendo alguma coisa. Já viu algumas pessoas que elas precisam estar fazendo alguma coisa, elas precisam estar em atividade, elas precisam estar mexendo, fazendo, né? Conheço uma pessoa muitas vezes, que eu não vou citar nomes, mas acorda de manhã já fazendo, faz aquilo, você fala: quantas coisas você está fazendo? 7, 8, lavando roupa, cozinhando, fazendo não sei o que. Aí eu pergunto: mas você está fazendo tudo isso? Não, eu não estou fazendo, é a máquina que está lavando. É o fogão que está cozinhando. Bom, aí tudo bem, né? Aí eu entendo. Mas tem pessoas que não conseguem, que não é o caso dessa pessoa, que eu não citei o nome, que tem um tempo para parar. Tem 1 hora no dia, aquela 1 hora é sagrada para o descanso. Das 4 às 5 é o horário de descanso. É o horário de desligar a máquina mais importante que nós temos, que é o corpo humano. Desligar. Nós estamos vivendo um tempo de linha de produção. A gente tem que estar em atividade, porque senão a gente se sente inútil. E nós estamos sempre iniciando um projeto atrás do outro, mais e mais, e nós acabamos fazendo menos. Produtividade é uma qualidade muito valorizada no meio empresarial, no mercado de trabalho, mas por isso foi deixado de lado outra importante qualidade: a acabativa. Já ouviu falar isso?
infelizmente, movidos pela ansiedade, pela ânsia de fazer mais em menos tempo, muita gente acaba assumindo compromissos sem planejar a execução deles, se envolvendo em compromissos que a gente não teria a menor condição de atender. Acaba querendo abraçar tudo de todos e acaba não acabando os compromissos que pegou para fazer. Pega um monte de coisa e de 10 consegue terminar 3 ou 4 e vai dando essa frustração. Salomão, em Provérbios 21, versículo 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Meus irmãos, existem empresas que prometem e não cumprem. Já viu isso? Empresas que prometem, fazem propaganda enganosa. Se você for fazer uma pesquisa na internet, no serviço de proteção ao consumidor, vocês já assistiram aquele Celso Russomano na Patrulha do Consumidor? Ele vai lá, entrevista, vou chamar a polícia, e aí o gerente lá, chama, aí já apanhou, já vi episódio que ele apanhou do gerente, do dono da empresa, porque eles estavam contra o Código de Defesa do Consumidor. Certas empresas, elas estão mais sujas de que chão de galinheiro. Milhares de reclamações de pessoas que compram e não recebem o produto, e no final das contas isso traz mais prejuízo do que lucro para as empresas. Acaba virando um retrabalho, desgaste emocional, ter que administrar isso com o cliente, a imagem negativa junto aos seus clientes, demandas judiciais, prejuízo em cima de prejuízo. E na vida cristã? Se o Celso Russomano viesse na igreja hoje, já pensou ele parando ali com a polícia, dizendo: vocês crentes estão prometendo e não estão entregando, vendendo compromissos e vocês não estão conseguindo cumprir, vendendo um conceito de família cristã e entregando outra coisa, vendendo uma expectativa de que você confia em Deus e apresentando desespero. A propaganda de cristianismo, muitas vezes, que nós praticamos, é constantemente denunciada como propaganda enganosa, porque a Bíblia diz uma coisa, nós dizemos que acreditamos nela, mas muitas vezes vivemos completamente diferente. Se houvesse um serviço de proteção aos enganados pelos crentes, como você estaria sendo visto pelas pessoas que compraram a ideia de que você é um servo de Deus? Será que essas pessoas vão se sentir lesadas, decepcionadas? Será que o seu nome não estaria sujo no SPEC? SPEC, o que é isso? Sistema de proteção aos enganados pelos crentes. Não existe, mas se existisse, você promete, mas não entrega. Promete uma vida de paz, mas as pessoas veem desespero. Você promete que Jesus Cristo te salvou e Ele é tudo para você, mas você não tem tempo para Ele. É propaganda enganosa. Na Bíblia, nós vemos em Provérbios 19, verso 2, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Mas tem outra coisa que eu gostaria para terminar, que nós perdemos nessa correria do dia a dia. Enquanto você corre, além de faltar tempo, faltar alegria, faltar produtividade, falta Deus.
Desde o século XIX, a sociedade, as pessoas, elas romperam com Deus. Até no meio do século XIX, a religião ela dominava todos os aspectos da vida. A igreja governava. Ela dizia o que era ciência, dizia como seria o trabalho, como seriam os relacionamentos. E nisso ela errou muitas vezes. E no final do século XIX, surge uma nova era. A era daqueles que estão cansados da religião, cansados da igreja. E houve um afastamento de Deus. No século XX, Deus ficou como de castigo no cantinho. Deus não tinha mais nada para dizer fora das portas da igreja. E a vida fora da igreja acabou nos tomando tanto tempo que nós não temos mais tempo para Deus. Quanto tempo você trabalha por semana? Às vezes, se nós fizermos uma conta, 48 horas semanais de trabalho, descanso, 56 horas semanais de descanso, dormir, ficar só deitado no sofá, estudo, 28 horas semanais, lazer, você ir pescar, assistir uma série, 21 horas semanais. E para Deus, se você vier num culto, e se você participar da live de quinta-feira, seriam 4 horas semanais. Isso não te deixa assustado? Talvez você diga, mas eu não sirvo a Deus só no culto, pastor. Eu oro em casa, eu estudo a Bíblia, eu tenho culto no lar com a minha família. Então eu quero dizer que você é uma raridade nos dias de hoje. Você é um dos últimos crentes à moda antiga. Porque a regra hoje é essa. E a Bíblia já nos adverte, nós estamos enxergando que vai piorar. Nós trabalhamos, passamos algum tempo em família, nos divertimos quando dá, comemos, tentamos descansar, às vezes até à base de calmante, um Ribotrilzinho ali antes de dormir, a médica receitou para mim um tempo atrás, como é que chama? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Porque você precisa dormir, você precisa acalmar, então está aqui a receita. E nenhuma dessas atividades acaba dando espaço para Deus. E nós vamos criando uma visão egoísta da vida, onde quase tudo é para nós mesmos e quase nada para Deus. Aí nós pensamos que só podemos dar lugar para Deus dentro da igreja durante o culto. A gente não para mais para ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós durante o tempo em que nós estamos respirando. Porque o tempo em que você está respirando, Deus está falando. Amém ou não? Amém. Deus quer fazer parte de toda a nossa vida, o tempo todo. Nós precisamos, meus irmãos, parar muitas vezes para ter tempo com Deus. Mas para isso nós precisamos aprender a estar com Deus o tempo todo. Isso é algo bem diferente. É um passo além daquele que nós ouvimos na semana passada, que foi aconselhado pela mensagem que nós ouvimos, que nós temos que buscar termos tempo com Deus. Nós precisamos permitir que Deus seja Deus na nossa vida, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, amigo. A gente precisa diminuir as nossas noções de urgência, e a nossa vida precisa estar direcionada em ouvir a Deus. Isso é importante. Buscar a direção de Deus, a sabedoria dele para nós. A Bíblia diz no Salmo 46, verso 10: fiquem quietos,
saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Esse é o chamado que Deus está fazendo para nós nesta noite. Fiquem quietos. Correria, correria, vem para cá, corre, chama e busca e tenta resolver. O que Deus está dizendo? Fiquem quietos, acalmem-se. Eu sou Deus. Se pudermos falar menos e ouvir mais, faria uma grande diferença. Nós faríamos um grande favor a nós mesmos, principalmente em nosso relacionamento com Deus. E provavelmente você tem sofrido com essa rotina acelerada que nós vivemos. Mas a pergunta mais importante é: pastor, como eu faço para desacelerar? Como eu faço para reverter essa situação? Porque já estou numa correria tão grande e eu preciso aprender a ficar quieto. Keep calm, a ficar calmo. Aprender a ouvir a Deus. Como eu faço para tirar o pé do acelerador e ficar mais, a diminuir a velocidade? É o que nós vamos ver no domingo que vem, Deus permitindo. Amém? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus. Sabemos, Senhor, que essa correria desenfreada, ela não faz bem. Essa correria, ela é altamente prejudicial. Por isso, Senhor, abençoa-nos para que estejamos todos juntos no domingo que vem, para descobrir como podemos fazer para diminuir essa velocidade e conseguir ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a nossa doce comunhão como igreja estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Desejo a todos uma semana calma, uma semana centrada. Fique calmo e siga em frente. Que Deus abençoe a todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, no nosso culto online. Amém? Deus abençoe.